Olá, eu sou o professor Davidson e junto com o professor Renato Sampaio, nós ministramos a disciplina Música e Promoção de Saúde. Estamos iniciando uma série de mesas de debates sobre esse tema, Música e Promoção de Saúde. As nossas mesas vão tratar hoje sobre práticas comunitárias em música e promoção de saúde. Na próxima sexta-feira, dia 3 de maio, Educação musical e promoção de saúde. No dia 10 de maio, musicoterapia e promoção de saúde. E no dia 17 de maio, música e musicoterapia em medicina. Então, cada sexta-feira teremos convidados participando dessas mesas. E no final, no mês de junho, nós faremos o simpósio de música e promoção de saúde da UFMG. Então, todos são convidados para participar tanto das mesas, né, nas próximas três sextas-feiras, como no simpósio que acontecerá no mês de junho. Também aproveito para fazer um convite que no mês de setembro nós teremos o congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, que acontecerá presencialmente em Salvador. Será um congresso híbrido, e nesse congresso, eu, o professor Renato e a professora Diana Santiago, da UFBA, Universidade Federal da Bahia, estaremos coordenando um GT e um simpósio sobre música e promoção de saúde também. Inclusive, a chamada de trabalho está aberta para quem quiser escrever trabalhos relacionados ao tema, seja em qualquer uma dessas áreas, música comunitária, educação musical, música na medicina, ou musicoterapia, todas relacionadas à promoção de saúde. Então, esses são os avisos iniciais. Renato? Não, só para lembrar que, né, que a submissão de trabalhos para a Ampom está aberta de modo geral, não só para esse tema, né, música e promoção de saúde, mas está aberta ainda de modo geral. Então, aqueles interessados, eventualmente, em outros temas, também têm a possibilidade de estar fazendo a submissão de trabalhos. E vocês podem acessar, né, ANPOM, ANPPOM, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, ver a chamada de trabalhos. E aí destaquei aqui o simpósio que a gente está coordenando de música e promoção de saúde, mas tem outros simpósios e também estão abertos. Então, hoje teremos nossa primeira mesa, a mesa intitulada Práticas Comunitárias em Música e Promoção de Saúde. E o nosso convidado é Edmar Pereira, e aqui eu vou fazer a apresentação dele. Edmar Pereira é sócio e diretor de relacionamento do grupo Saracura, que atua na humanização hospitalar através da música. É bacharel em música popular pela Universidade Estadual de Campinas, com instrumento saxofone, e pós-graduado em musicoterapia pela Faculdade de Santa Marcelina. O Grupo Saracura é uma organização especializada em música aplicada aos cuidados da saúde. Uma iniciativa pioneira com mais de 19 anos de experiência que promove a humanização e a transformação da experiência no cuidado de pacientes, familiares e colaboradores através de intervenções musicais especializadas em ambientes hospitalares. Possui cerca de 20 unidades hospitalares parceiras na Grande São Paulo, realizando mais de 1.700 visitas por ano. Edmar, seja bem-vindo aqui ao nosso encontro. Então, a dinâmica vai ser o seguinte: Edmar vai ter o momento da fala dele, e depois que ele terminar, a gente vai abrir para discussão e o debate. Fique à vontade, Edmar. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui falando hoje sobre o Grupo Saracura. É uma honra poder dividir esse espaço aqui com todos os presentes. Agradecer em especial aos professores o Renato Sampaio e o Davidson Júnior, mais uma vez por participar dessa dinâmica. E espero que a gente tenha uma ótima apresentação e discussão. Vou compartilhar aqui com vocês um material que eu trouxe para poder contar um pouquinho mais do Saracura. Pronto, tudo já vem a tela do compartilhamento? Sim, Sim. apareceu para a Sim. gente. Boa. Então é isso. Tenho essa formação em música, né? Sou formado pelo instrumento do saxofone. Atuei muito tempo como músico, como educador musical, também dentro de projetos sociais, dentro do Projeto Guri, dentro
dentro de grupos, artistas, né, nessa performance como músico. Venho de uma família onde minha mãe é musicista e passei por essa toda a educação musical, né? E tive e teve esse contexto familiar todo envolvido com a música, né? Sempre ela e para a gente foi essa uma linguagem de comunicação, né? Um fator de transformação entre ah, dentro desse seio familiar, né? Então é natural, acredito que eu dentro dessa pesquisa com a música, né, que eu procurasse também essa transformação nas vidas de outras pessoas, como também fui positivamente impactado, né? Num primeiro momento como educador, né, despertar para essa preocupação com o desenvolvimento do ser humano em geral, a sua formação crítica, né, a visão do mundo, para formar esses apreciadores de música em geral que seja, e também, né, através da carreira do músico, performático e educador, eu cheguei a um ponto onde me deparei com a própria promoção de saúde, né? E como poder transformar esses músicos em agentes desses processos de ressignificar as relações através da música, né? Então, daí veio esse grupo, né? O Grupo Saracura, onde quando eu entrei dentro dessa trajetória do Grupo Saracura, ele era um grupo que já estava muito articulado e ativo dentro dos hospitais da Grande São Paulo e que eu pude viver assim um momento muito efervescente, principalmente anterior à pandemia, assim, né, que a gente estava nesse volume muito intenso, como o Davidson apresentou um pouco sobre o grupo, né? E eu acho que agora, então, com essa apresentação, eu quero contar um pouco, então, desse breve histórico do grupo, né? Esse trabalho nesses ambientes hospitalares com a música e como que funciona essa nossa atuação, né? Como é que a gente chegou a esses parceiros, como é que a gente chega a esse músico que hoje a gente denomina de músico cuidador, né? Como é que é esse profissional que ele precisa atuar nesses ambientes, né, onde o Saracura está, e que e ele como músico, né, como é que ele vai promover isso, essa saúde, esse lugar que a gente chama da humanização hospitalar. Então, o Saracura inicialmente ele nasceu lá em 2005, né, quando quatro amigos músicos que eram filhos e netos de médicos foram convidados a tocar para crianças no Hospital Infantil Sabará, né, que é um hospital da capital de São Paulo, muito especializado nesse atendimento à infância, né? E o projeto nasceu inicialmente assim de uma forma despretensiosa, com o objetivo de tornar mais agradável o tempo de espera das crianças, dos familiares, por exemplo, num pronto-socorro do hospital. Acho que inicialmente bem voltado ao pronto-socorro, né, essa experiência inicial. E com acho que a nossa permanência nesse lugar, percebeu-se que haviam outros espaços, né, carentes de música dentro daquele ambiente. A gente criou essa necessidade da música, né, também ir para mais locais dentro do hospital. E pouco a pouco fomos atuando em quartos de internação, né, espaços mais coletivos, como brinquedotecas, até em unidades de alta complexidade, como é a de terapia intensiva. Então, o Saracura, ao longo dos anos, passou por um processo de amadurecimento, né? E foi necessário um aperfeiçoamento de como é que era esse método, esse músico entrar nesse ambiente, né? Desse profissional. Dentro do próprio Hospital Infantil Sabará, a gente foi muito incentivado pelos gestores, principalmente pelo Dr. José Luiz Setúbal e pela Sandra Mutarelli, né, que coordenavam e coordenam as reuniões de grupo de humanização, né, que conta ali com profissionais das áreas da saúde, do hospital, da instituição e líderes de diversas áreas. Então, a partir dessas trocas, dessas provocações, né, ao longo desses primeiros dessa caminhada de 5 anos, ali em 2010, o Saracura conseguiu formalizar esse pensamento, essa organização, essa música dentro do hospital, né, como se adaptar para isso, e mais tarde formando parceiros, né, com outros hospitais, outras instituições,
e também entrando em projetos onde a gente conseguiria, através de incentivos fiscais, ir para outro tipo de ambiente hospitalar, saindo de uma área privada, por exemplo, e indo para os hospitais públicos, né? Então, acho que nada melhor do que eu colocar também um pouquinho de um vídeo para vocês terem essa, agora, um pouco mais palpável do que é esse trabalho de Saracura. Então, eu vou soltar aqui um vídeo. Espero que esteja tudo bem. Se tiver alguma coisa com o áudio, vocês me chamam aqui. Agora eu consigo vê-los melhor. Boa. É a junção do trabalho do profissional da música com o ambiente hospitalar, né? O músico tem que ter uma sensibilidade além do domínio técnico. Olá, vocês. Podemos tocar um pouquinho pro Pietro? O músico pede licença, pergunta se pode fazer uma apresentação musical. Todos os pacientes eles não podem negar nada, não pode negar injeção, não pode negar remédio, não pode negar o almoço, mas a música ele pode negar, tá no direito dele. Esse ambiente de UTI é um ambiente mais estressante. O bebê também, a frequência cardíaca dele melhora, ele fica mais calmo, relaxando, ele acaba dormindo também. A humanização hospitalar hoje é uma tendência muito forte em muitos hospitais. Eu diria que dentro das más lembranças de uma internação, né, a música e as ações de humanização são momentos alegres de um momento triste, né? Amenizar as dores, melhorar a relação entre as pessoas todas, né? A música, aliada à ludicidade, faz com que a apresentação musical não seja uma apresentação musical propriamente dita, mas sim um trabalho de humanização hospitalar através da música. Levanta o astral, isso faz bem, fico agradecido pelo trabalho de vocês. Da Minhoca? É, da Minhoca. Eu também adoro a música da Minhoca. O Caio foi beijar, beijou no lado errado. É. Conforme Então, através dessas leis de incentivos, né, de fiscal, a gente começou a realizar atuações musicais em hospitais públicos da cidade de São Paulo. E isso para a gente também abriu uma outra visão, né, do que seria a música desse ambiente, né? E uma pessoa muito importante para a gente nesse processo foi a Maria Helena Sponton, que é a coordenadora do grupo de humanização do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do ICESP, né? E graças a ela a gente teve contato com muitas pesquisas, bibliografia, participamos de seminários, feiras hospitalares, né? Grupos de discussão. E pouco a pouco fomos conceituando e estruturando aquilo que hoje é o modelo da atuação do Grupo Saracura, né? Esse projeto de música que tem como objetivo promover a humanização e transformar a experiência do cuidado, né? Pacientes, familiares, os colaboradores e todos que estão dentro das unidades, dos ambientes hospitalares, né? Através de intervenções musicais. Então, em 5 anos, né, nos últimos 5 anos, assim, antes da pandemia, né, a gente estava nesse volume, atendendo essas 21 unidades parceiras, com esses 40 músicos cuidadores, né, com essa visita média de 140 idas aos hospitais por mês, e cada visita, ela dura 3 horas, né, é uma média que a gente faz dentro da atuação. E pós-pandemia, né, houve uma reestruturação muito grande de como as atividades de humanização se relacionam com o hospital, e principalmente pelo momento particular que foi. A gente retomou muito tímido ali no final de 2022 e ainda estamos, né, reestruturando toda essa volta esse tamanho em que estivemos, né? Mas a gente continua ainda visitando todos os dias os hospitais. Hoje, atualmente, né, estamos atendendo regularmente 5 hospitais parceiros. O Hospital Infantil Sabará é um deles, estamos todos os dias no Hospital Infantil Sabará, no Hospital do Coração, Limpo Brasileiro, hospitais da Rede D'Or.
Então, essas são as instituições com que trabalhamos durante essa trajetória, né? E que temos ainda essas parcerias. Então, tem essas dupla local de atuação, né? Uma relação com hospitais privados, né? Essa contratação direta para essas visitas musicais, e hospitais da rede pública, né? A gente procura que sejam hospitais, que a gente vá na rede pública, no local onde eles estão atendendo pelo SUS, para que a gente possa, enfim, oferecer essa visita também para o hospital público. Ele não paga por receber o Saracura, né, nesse mecanismo, e porque através do Ministério da Cultura, que é onde a gente desenvolve essa atividade para ir para dentro dos hospitais, a gente consegue, então, valorizar ali, remunerar o músico, né? E ele não é um trabalho voluntário, ele está realmente pesquisando, atuando, trabalhando para esse ambiente, né? Para essa promoção de saúde, para buscar o entendimento do que seria a música nesse local, né? Então, como eu falei um pouquinho e vocês viram como que é as visitas do Saracura, né? Falei que tinha essas 3 horas, que normalmente estamos em duplas ou trios de músicos cuidadores. Você sempre tem uma dinâmica em que a gente opta e seleciona um músico acompanhador, um músico, né, que normalmente é um harmonista, né? E um solista. Mas não necessariamente eles estão fazendo só este papel, ambos têm que desenvolver cantos, aberturas de voz, até uma dinâmica muito entrosada, né? De como vão equilibrando o atendimento ao longo daquela visita, né? Não só musical, como também das abordagens, né? Da comunicação, de como que eu entro dentro de cada espaço dentro do hospital. E o Saracura, assim, então, ele, dentro desse ambiente, ele está tendo uma atenção com todas essas pessoas que ele tem em contato, né? Seja mesmo os pacientes, que há hospitais de atendimento infantil, mas também temos o público de adultos, idosos, bebês prematuros, né? Então, a gente também tem uma atenção sobre quem está acompanhando aqueles pacientes, né? Se os familiares, se é alguém próximo da família que está por ali também, às vezes, ele precisa dessa atenção do Saracura, e os colaboradores, né, que estão lá todos os dias, que envolvem na atividade conosco, e que a gente também vê como uma grande necessidade também dele estar envolvido com o Saracura no sentido de um bom colaborador e muito bem cuidado, e isso gera também uma grande atenção, né? Uma grande cuidado, você cuidar desse colaborador. Então, dentro desses ambientes onde o Saracura desloca, né, ele passa por diversas instituições de saúde, como vocês viram, né, muitos nomes, e muitos locais e particularidades de cada um, onde alguns têm mesmo os quartos de internações individuais, em leitos coletivos, né, mas também nessas unidades de alta complexidade, como é as UTIs, né, de unidade de tratamento intensivo, seja adulto, pediátrica, neonatal. Então, e o Saracura também está em despressurizar um pouco o que acontece dentro do pronto-socorro. Por exemplo, nesse momento agora estamos numa alta enorme devido a toda essa questão, vamos dizer, infectológica de vírus, nesse momento agora de transição de estação, né? Então, acho que adiantou um pouco, até a vacinação também foi uma coisa que foi adiantada para a gripe, até para tentar responder isso um pouco. Então, a gente também tá ajudando o hospital nesse sentido, né? De como ele também recebe quem chega para aquele atendimento e encontra uma instituição que, de repente, está muito cheia, né? Então, como é que lida com aquela frustração, né? E acho que conhecimento do Saracura, para ele ter essa confiança desses parceiros, para ele conquistar tudo isso, realmente ele tem uma cultura de segurança muito forte, né? Porque
tendo em conta essa pluralidade desses ambientes, né, nós precisamos estar atentos ali a muitas particularidades de cada instituição, né? Ah, como que eu vou entrar num quarto que tem um tipo de isolamento, qual é o tipo de isolamento, que tipo de equipamento que eu tenho que entrar por ali, né? Estamos falando só de questões técnicas de segurança, nem falando sobre a abordagem em si de conexão humana, de leitura, de como que eu vou estar sensível dentro daquele ambiente, né? Eu tô falando mesmo uma coisa de que é o hospital um lugar, acho que, muito controlado, né? Um lugar que requer esse controle para que hajam boas práticas assistenciais, né? E nesse caso, essas boas práticas, os hospitais ganham selos de qualidade, né, para que mantenham essa qualidade. Existem alguns, JCI, ONA, Kementum, que cada um tem as suas particularidades do que exige dos hospitais de cumprirem, identificação, de comunicação direta, de você ter marcadores antes de cirurgias, de você ter uma série de procedimentos que eles têm que cumprir, né? Então, a gente também entra dentro disso, né? Por exemplo, quando a gente está preocupado com nossa vestimenta dentro daquele local, preocupado com a nossa vacinação atualizada, preocupado se eu estou com algum sintoma gripal e estou indo para um local onde eu tenho muitos pacientes imunodepressivos e aquilo eu tenho que ter um controle muito maior, né? Então, toda essa vivência que o Saracura teve com esses parceiros ao longo desses tempos, né? E esse rigor em cima de como ele executa o seu trabalho é algo que a gente também refletiu nessa confiança de como a gente chega até esses locais, né? E coisas às vezes até simples, né? Mesmo isso, a identificação do que eu preciso me paramentar, né? A própria higienização das mãos é umas coisas que parece muito simples, mas no hospital há campanhas e campanhas de higienização de mãos, porque é muito importante de como, quando, a rotina e em que momento, né? O antes, o depois de acessar o quarto. Então, tem antes de você colocar um equipamento de proteção. Então, todo isso, né, todo esse conhecimento e esse treinamento e essa formação do músico é o que a gente foi criando de metodologia, assim, né, para como que a gente capacita aquele profissional para ele poder ah, entrar dentro do hospital, né? E tá bem seguro, tanto para ele mesmo, que vai fazer a atuação, quanto para o paciente, como para a instituição, né? Ah, acho que e no Saracura, então, a gente viu que a gente tem essas diversas categorias de atendimento, né? Que variam conforme local, quantidade de pessoas, quantidade de informações que temos ali acerca dos pacientes. E todas essas informações, ela direcionam muito, né, a maneira de como que a gente realiza aquele atendimento, né? Então, a gente vai ter esses leitos individuais, vamos ter leitos coletivos. Então, como é que eu vou ambientar a minha música para para aquela situação onde eu me deparo, né? De repente, eu tenho ou não tenho algum conhecimento sobre o que acontece com aqueles pacientes com quem eu vou levar a música. Não é uma coisa que necessariamente a gente precisa, né? Porque não é o objetivo. O músico, ele está lá, não está com esse objetivo igual às vezes que tem a musicoterapeuta, né? Que tem a musicoterapia, né? Que ele está levando um tratamento, ele está pensando ele tem que montar todo um plano de ação para aquilo, né? O músico dentro desse lugar, ele está no objetivo de entreter, né? Mas é o entreter também que ele tem que ser provocado, né? Porque não é um local habitual de onde ele está, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nesses objetivos do músico nessa visita, né? Ele a música, ela tem um objetivo de acalentar, de divertir, de entreter, aliviar, né? Promover o bem-estar, né? Ajudar nesse estabelecimento de vínculo, né? De paciente com a equipe de cuidadores, com os familiares, né? Ele
de alguma forma, ela ressignifica essa experiência dessa pessoa na internação. Inclusive, acho que é uma coisa que a gente acaba vivendo, né, identificando também em adesão de tratamentos, né, em que os próprios profissionais da instituição utilizam o Saracura para esse objetivo, seja ter um enfermeiro que vai fazer um acesso numa criança e aquilo, e com a música, de repente, eu já tenho, né, uma distração mesmo para que ele possa ter fazer aquele procedimento de uma forma em que aquilo não seja tão, cria um impacto tão grande para aquela criança, né? Então, às vezes, um fisioterapeuta que precisa fazer tal exercício, encontra o Saracura pelo corredor, ele também vai, através da música, trabalhar o seu exercício do que ele precisa, e se beneficiar também do que a música pode ajudá-lo, né, naquela motivação, naquela adesão daquele paciente. Acho que dentro da musicoterapia, né, e a formação minha dentro da musicoterapia ajudou-me a enxergar tudo isso, né? Enxergar essas diferenças do que o grupo não é, mas também, ao mesmo tempo, né, poder observar também esses efeitos terapêuticos do que acontece, né? Acho que essas duas áreas, elas se complementam dentro do hospital, né? Eu acho que a gente consegue, com a música, né, convencer o que já é de comum dentro de todas as pessoas, né? A sua história, as suas músicas, e vem aquela relação de um músico dentro do hospital, começam a ver essa grande importância, e aí acho que a instituição mesmo começa a identificar esses ganhos terapêuticos que, mesmo sem objetivo, né, ela possa aí sim, por exemplo, investir num profissional que vai estar focado em certas situações, em certos momentos em que ele possa, com a musicoterapia, também fornecer esse tipo de atendimento. Então, a nossa preocupação, então, ela fica ali em cima, por exemplo, como que a gente vai resolver musicalmente, né, transitando por diversos públicos e instituições, essa comunicação, né, essa interação, essa melhoria. Então, ela vem principalmente do que repertório é que é esse, né? Então, acho que esse é o grande expertise também do Saracura, de como ele montou esse seu setting, né, que ele acredita que funciona para essas N situações dentro dos hospitais, né? Então, num primeiro momento, ele tem o cancioneiro popular como uma grande base, né? Essa vontade como músicos, como os agentes culturais, como envolvidos às vezes em projetos dentro do Ministério da Cultura, em a gente falar e tocar esses gêneros musicais brasileiros, um samba, um shot, um baião, né, um chorinho. Então, tem esse letramento, essa defesa em cima disso, né? Também porque a gente identifica também quão rico que é e como as pessoas se identificam com esse cancioneiro, por exemplo, com crianças, né? Cantigas de roda, cantigas de niná, e elas passam por inúmeras gerações, onde a criança, bebê, né, já começa a ser introduzido naquele repertório, nem que seja através do YouTube dos pais, né? Porque podem, enfim, há essa interação hoje muito grande das telas, né? E que, ao mesmo tempo, também dialoga com gerações muito anteriores, com uma avó, com uma bisavó, que viveu aquilo, que teve essas histórias contadas, né? Então, através desse repertório, né? Então, ele é um grande link, sem falar dos grandes artistas nacionais, músicas que às vezes estão em grande destaque, assim, que fazem... seriam um ponto, às vezes, de intersecção e troca com aquele paciente, né? E aí a gente tem esse set list, esse setting inicial, que também para o músico, quando entra na instituição, vamos pensar assim, no cancioneiro popular, ele é gigantesco, infinito, né? O que será que eu posso? Eu tenho que fazer uma aposta e uma experiência, né? Então, a partir disso também, ele vai começando a ganhar autonomia, independência, porque a própria dinâmica do hospital obriga a isso, né? Por exemplo, quando eu vou para trabalhar com equipes dos hospitais, eles estão lá todos os dias.
Então, eu tenho um cancioneiro, um setting, que depois de 1 mês, 2, 3 anos, o que seja, ele começa, aquele setting, ele precisa ser adaptado, né? Ele precisa ser atualizado. Eu preciso entrar, então, já num atendimento que envolve mesmo conhecer para quem eu estou tocando, qual é aquele gosto, qual é o repertório de gosto daquela pessoa, porque aí eu vou dar continuidade a esse ressignificar, né? Dessa relação, porque ali com esse objetivo, né, da música naquele ambiente, é que ele torna então tudo mais leve, porque dentro daquele ambiente, ah, você tem essa pressão da área da saúde, de você ter a cura, né, de você ter uma resposta, né, e a música ela pode ser mais leve nisso, e ela acaba sendo, né, porque ela e é engraçado que às vezes também eu sinto que os pacientes e equipes dos hospitais também, ao mesmo tempo que ele nos deixam leve, né, nessa pressão que cai toda sobre eles, eles também veem uma grande importância dentro da música como um remédio, como um tratamento, como algo assim que a gente observa esse efeito terapêutico mesmo, às vezes instantâneo em relatos, né, dos próprios colaboradores. E o pacientes e familiares da mesma forma, porque você pode ter diferentes tipos de permanência dentro do hospital. Você pode ser uma pessoa que passou pelo pronto-socorro e já foi rapidamente resolver essa situação, como alguém que vai passar por um momento, ou uma cirurgia, ou um período muito longo dentro do hospital, né? Então, aquilo você acaba envolvendo muitas ações, porque além daquele repertório que você está preparado inicialmente, você, às vezes, num hospital infantil, por exemplo, às vezes você precisa dar uma atenção não só à criança, mas como aquele pai, aquela mãe que está acompanhando a criança, às vezes. Então, o músico, a gente percebe que ele também tem essa capacidade de leitura muito grande, né? Ele tem uma sensibilidade muito grande para esse ambiente. E eu acho que isso conseguimos, então, a partir só dessa capacidade musical dele com seu público, com o que ele naturalmente tem, ele também desenvolver técnicas para aquele outro ambiente, né? Mas aí a gente cai naquilo, qual que seria, né, essa melhor música a ser tocada? Então ela depende de muita coisa, né? Depende dessa interpretação, depende do ambiente, depende de mais dados que você possa ter, por exemplo, uma psicologia que te indica um paciente para você visitar, que ele estava com um quadro assim, e que você tem que ter uma atenção, qual o repertório que você vai escolher, sobre o que você vai falar. Então, por mais que você não tenha esse objetivo, mas você tem esse cuidado, né? Então, acho que quando a gente fala disso, de cuidado, né, a gente pensa nesse termo, né, cunhado pelo Saracura, né, desse músico cuidador, né? Que características será que ele precisa desenvolver para ser esse músico cuidador, né? E que diferença que é um músico performer, um músico de um músico que está dentro de uma instituição de cuidados, né? Então, o músico do Grupo Saracura, o músico cuidador, ele é capacitado para ele adaptar os seus conhecimentos nessa sua ferramenta, a música, para esse ambiente que ele vai estar presente, né? Então, ela passa primeiro por uma sensibilização de inverter esse valor dele, desse público que ele está atendendo, né? Esse público que ele visita, ele não é o público do seu show, né? Ele não escolheu assisti-lo, e muitas das vezes e não quer nem a presença desse próprio músico, né, naquele ambiente, né? Isso é algo que o músico tem que ver também com bons olhos, né? Não é fazer julgamento desse momento onde você está fazendo uma intervenção, né? Alguém recusar aquela sua intervenção naquele ambiente. Não significa que a pessoa não goste de música, não seja musical, né? Mas acho que simplesmente a gente tem que respeitar que aquele realmente não pode ser o melhor momento para uma troca musical, né? Então, o músico cuidador observa não só a condição desse paciente, mas das relações em que ele está inserido. Ela pode ser, então, como falei, né, necessária um familiar, próprio aqui, ou então para o próprio profissional da saúde, né, em que você identifica, de repente, um momento de crise em que é possível. Às vezes você chega num momento de internação muito grande em um posto de enfermagem, em que as enfermeiras estão, acho que
acho que aproveitam ao máximo aquele momento, porque acho que é onde elas também são transportadas e recarregadas para ter depois uma atenção redobrada no que estão ali de demanda, né? Então é muito importante o músico estar nesse lugar e ao mesmo tempo também entender quando aquela dinâmica ela talvez não vá atrapalhar estão numa comunicação, numa passagem de um turno para o outro, de informações importantes, né? Às vezes você pode ler como se aquilo tivesse precisado de uma música e ao mesmo tempo pode ser uma seriedade que não, né? Na verdade, queriam muito, só que agora estamos num momento realmente muito tenso, né? Então, o importante é esse músico ele estar à disposição para ouvir, atender o que lhe foi pedido, sem levar em consideração esse gosto pessoal, esse repertório pessoal, né? Que muitas vezes ele terá que adaptar, às vezes até tecnicamente, né? Até a sua técnica vai ser adaptada, né? A sua projeção musical, né? A sua estética como ele está acostumado, porque dependendo de uns ambientes vai ser totalmente antinatura, né? Você chega numa UTI, aquilo é uma sensibilidade tão grande, né, e um barulho também tão ensurdecedor de máquinas o que está a trabalhar ali, mas é que são dentro de uma UTI neonatal, são prematuros com pouquíssimos dias de vida e que qualquer ruído que seja, mesmo com uma boa intenção musical, né, não necessariamente, às vezes, ele pode ter um bom estímulo, né? Então você ele tem que ter uma acessibilidade, às vezes, até de um sussurro, de você não vai conseguir mesmo nem, às vezes, tirar um som do seu violão, assim por dizer, né? Eu sou saxofonista de formação, saxofone no do hospital é uma coisa impossível. Impossível porque você, primeiro, já teria que ter uma técnica de quase que não soprar um instrumento. Então, ele já seria aquela paixão pelo saxofone, ela já seria bem diferente. Então, eu atuo muito nos hospitais com a flauta transversal. E, às vezes, em algum ambiente, você não consegue nem tocá-la, né? Você teria que, por exemplo, sussurrar. E, hoje em dia, com umas restrições muito grandes, dentro disso, de contágios e tudo que aconteceu pós-pandemia, normalmente instrumentos, né, de sopro também é alguma coisa que a gente está tendo uma restrição muito grande para retomar, assim, porque precisamos utilizar máscara o tempo inteiro, dependendo então a máscara já para o canto ela já vira uma dificuldade, então para quem vai precisar utilizar então o vocal e tudo mais para instrumentos, ela torna-se impossível, né? Então, o músico hoje do Saracura, além dessa flexibilidade e sapiência que ele tem que ter nesses ambientes, né, a gente, por acaso, tem uma equipe muito, muito plural, assim, de diferentes formações, e a gente vê isso com muita riqueza, né, de repertórios diferentes, bagagens diferentes. Então, músicos que vieram da educação, músicos que vieram da noite dos seus shows, músicos que têm formação, por exemplo, em musicoterapia, psicólogo, né? Então a gente encontra, né, na nossa equipe diferentes fases assim de desenvolvimento, mas o eixo que a gente realmente pega e exige muito essa perfeição técnica da música, né? Porque ela, para ser essa ferramenta, você não vai ter que ter um impasse, ou então algum bloqueio necessário em cima dela, né? Algo, por exemplo, eu vou cantar com algum paciente, ele canta numa tonalidade, eu preciso me transportar para aquela tonalidade. Ele me pede uma música que eu identifiquei que eu tenho que atender aquilo, mas eu não tenho a mínima ideia de como que eu vou resolver, não treineia, né? Não treinei isso. Então, eu tenho que ter uma técnica ao ponto de como é que eu vou resolver aquilo, né? Como é que eu vou, de alguma forma, em instantes, atender aquele pedido, né? Ou então, instantes, modificar todo o meu jeito de tocar, porque dentro de um quarto houve algum desfecho, alguma mudança, né, do estado clínico e precisou entrar uma equipe médica e eu preciso terminar aquilo de uma forma muito respeitosa e, ao mesmo tempo, fazer essa gestão de como entra aquela equipe, como sai aquela equipe, como quem está ali também não possa se sentir
violentado, porque ele está recebendo um cuidado musical, e de repente você me interrompe, ele vai querer trocar no olhar com você, de que, poxa, né, podiam ter esperado, e você não pode inflamar aquela relação, né? Você está lá para, através da música, na verdade, criar boas expectativas, né? Que, olha, estou aqui, eu vou voltar para esse atendimento, né? É muito bom que eles tenham que entrar agora, é necessário isso, e, e acho que isso não ajuda a diminuir um pouco essas tensões que existem do tratamento, da participação dos pacientes dentro desse tratamento, né? Então, isso ajuda muito esses profissionais também nessas transições. E aí, quando a gente fala dessa história do músico cuidador, não é? Então a gente viu o que que é esse músico, viu como que a gente adapta esse músico para esse ambiente, né? E aí exige de nós também uma atenção sobre o que é o cuidado, né? Não algo que não tenha profundidade. Acho que a gente, através dessa leitura do livro aí do Leonardo Boff, a gente conseguiu chegar nessa terminologia do músico cuidador, né? E a gente acredita mesmo que todos aqueles que atuam na área da saúde são, de uma forma ou de outra, cuidadores, né? Esse termo implicou numa mudança importantíssima em como que a gente enxergava, né, a nossa atuação no ambiente, não só musical, dessa troca, desse respeito, das relações, mas também, às vezes, coisas que a gente não está nem esperando. Por exemplo, como o músico se desloca pelo hospital, né? Como que ele sai do quarto? Qual é a velocidade que ele está naquela permanência? Ele precisa estar à disposição, né? Então, ele precisa criar essa possibilidade de se relacionar, né? Então, então é muito importante como ele comunica, como ele gere esses conflitos em que ele é inserido, como ele tem de ser empático com todas essas partes, né? Procurando esses desfechos positivos. E os Saraculas, então, utilizam da música, né? E cuidam não somente dos pacientes e dos familiares, mas de todo esse ambiente. Acho que essa grande dimensão de cuidado, né? Do músico estar cuidadoso com ele, porque ele sabe que ele foi treinado, que ele está atento a todas as indicações dos hospitais, né? Se aqui é o tal isolamento, se como é que eu estou me sentindo para estar aqui hoje, né? O que que eu me preparei para chegar aqui, também sobre estou cuidando do meu parceiro Saracura, que está aqui, que às vezes ele precisa de mais um apoio meu vocal ou musical naquele dia, né? Também como eu me deixo também ser cuidado, onde que alguém possa identificar algumas situações onde não estou. Então, por exemplo, essas três dimensões do cuidado, que hoje a gente tem uma visão até maior, é algo que a gente observa, por exemplo, até numa exposição do Plínio Tait, né, que é coordenador do curso de pós-graduação em cuidados integrativos ali do Hospital Sírio-Libanês. Ele tem uma visão muito legal sobre toda essa dimensão do cuidado, né? Ele faz ali sempre muitos encontros para a comunidade em geral, falando sobre a visão do hospital mesmo, tentando trazer práticas integrativas, tentando trazer práticas de bem-estar e cuidado. Então, acho que é algo que também vale a pena observar e participar e entender disso. Então, a gente consegue observar, então, de onde que o Saracura foi se apoiando, né, com a música, com a musicologia, com essa visão ah, do que a gente tem com a cultura, do que a gente tem como, como visão dentro, por exemplo, dos hospitais públicos, de como que a gente pensa e vê a saúde, né? E esse lugar do hospital público nos ajudou muito a entender, então, o objetivo de humanizar, né? O que será que... Opa! Né? Então, acho que o que seria esse lugar do que, através da música, o músico age como humanizador, né? O que será que seria isso, né? Que o músico utiliza da música para transformar
esse ambiente inteiro, né? Então, é algo que a gente pegou emprestado da área da saúde, né? Que tem uma grande discussão da humanização em saúde, e que é uma das nossas bases, mas acho que antes de entrar nisso, eu queria dar uma respirada um pouquinho e mostrar mais um vídeo do como que o Saracura está deslocando dentro desse ambiente, como os profissionais, através dos próprios relatos deles, veem a, a nossa atuação. Então, tem mais um vídeo aqui para mostrar para vocês. Pesquisas já comprovaram que a música pode ajudar, né, trazer ajuda nesse tratamento de doenças. O grupo Saracura tem um projeto muito legal, colocando isso em prática. São músicos que cantam para alegrar, para acalmar também pacientes internados em hospitais de São Paulo. E a nossa queridíssima Ana Horta foi lá conferir esse trabalho. Rodou. Esse hospital aqui tem um remédio muito especial. Várias vezes por semana, músicos profissionais circulam aqui pelos corredores, pelas salas de espera. Acalma a criança e assim, parece que eles sentem, né? A minha estava na UTI e dava para perceber que quando eles estavam cantando, ela ficava mais agitada, né? E dava para perceber que acalentava. E as crianças e os bebês, eles têm uma redução na frequência cardíaca, eles dormem com mais facilidade e, por consequência, a mãe e o familiar também ficam mais calmos. Muitos pacientes que não querem fazer de jeito nenhum, não querem aderir ao tratamento, depois da convivência com o Grupo Saracura, eles mudam completamente de ideia. A música, ela toca num ponto que talvez poucas artes consigam tocar, né? É o ponto que a gente não sabe o que é. Que é aquela emoção que está guardada com a gente desde criança. Muitas vezes tem algo preso, né? E eles não conseguem colocar para fora e a música auxilia bastante nisso. Não importa a sua condição, não importa onde você está, em que situação, se eu tocar a música certa, eu vou te emocionar. É isso. Então, realmente a gente não tem esse objetivo de saber, né, ou, estando como música, o que aconteceu, qual é aquele ponto, né, que tocou, né? Tentar trazer uma metodologia, vamos dizer, de tratamento, né, para ali. A gente observa esses benefícios, como esses até próprios profissionais da saúde trazem, né, do que eles vem disso, a gente vê até, viu, dentro de uma abordagem, por exemplo, na UTI, né, o pouco que você já provoca, aquilo já agita muito a criança, então você tem que ter um cuidado muito grande do que é você acalentar e, ao mesmo tempo, né, um mínimo do estímulo tá gerando algo que você tem que ter uma preocupação muito grande, né? Então, acho que... esse pensamento, ele já é antigo, mas a gente precisa sempre lembrá-lo, porque ele está de políticas públicas, ele está muito desenvolvido dentro do que é no Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde, né? E que também a musicoterapia se beneficia e vê muito disso, né? Acho que a gente, como músico, também pode beber dessa mesma fonte, né? Que eu acho que ela é intrínseca a quem está fazendo esse trabalho dentro de um ambiente de cuidado, né? Que é isso, que as ações de promoção de saúde, ela deve ter como base a compreensão da vida, na vida humana, na diversidade de suas expressões individuais e coletivas, né? Aquele bio, psico, social, o ser humano por completo, né? Ele tem que ser um ser humano integral, a sua história de vida importa, né? Então, as suas subjetividades importam, você buscar soluções compartilhadas com ele estar ativo dentro desse tratamento, né? Dele ter conhecimento, tirar suas dúvidas, participar, né? Isso é a humanização, isso é o respeito, a valorização para quem está lá
recebendo esse tratamento, né? Ou simplesmente recebendo, por exemplo, essa música. Então, a gente pode dizer que a essência da humanização em saúde é você conseguir aliar essa competência técnica, né, essa segurança, o diagnóstico, o tratamento, toda essa especialidade de que a medicina avançou muito, né, mas com algo também que esses grandes avanços criaram essas implicações em que você precisa também avançar em técnicas tanto quanto, né? De compaixão, de empatia, e são coisas que não são virtuais ou abstratas, né? Hoje, você dentro da área de saúde, você tem realmente indicadores, você tem como você aplicar métodos para que você consiga que, por exemplo, médicos tenham uma empatia muito maior no seu tipo de tratamento. Então, você consegue já, não com essas ações até de música e outras ações integrativas, até na própria ética da profissão, né? Você já tem essa preocupação e já tem esse investimento, esse olhar assim dessa necessidade através deles também. Mas com certeza, né, essas outras práticas elas ajudam a acelerar esse processo, ajudam a integrar tudo isso, né? Porque nesse lugar, né, com a música e nesse lugar da humanização, né, ela ajuda nesse processo de transformação da cultura institucional, né, reconhecendo todo esse ser integral do paciente, não só o paciente, como todos que estão dentro daquele ambiente hospitalar, né? Porque você não só tem essas elaborações e ações com os profissionais da saúde e com quem está recebendo esse tratamento, né? E também que essas relações e tudo tenham condições de trabalho para esses profissionais da saúde, né? Isso não tem como a gente falar de humanização sem essas condições também, né? Então, isso é uma coisa muito importante que a saúde, o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, ele lutou muito, né, para conseguir essa valorização. Então, se você for pensar assim, das grandes lutas da humanização no Brasil, os impactos que ele já correu, né, você tem esse debate surgiu muito pela população, né, de pacientes, por essas melhorias, né? Começou assim com ações isoladas, pontuais, por exemplo, a luta antimanicomial, na humanização do parto e nascimento, criação de ambientes hospitalares mais acolhedores. Mais tarde ganhou a consistência mais prática e conceitual, né, desenvolvendo conceitos e tecnologias para sua aplicação seja no campo de relações, no campo da gestão, né, desses hospitais, né, passando por um programa nacional em 2000, em 2003, lá em 2003, chegou uma condição de política pública de saúde, né, e essa política pública nacional da humanização, né, Humaniza SUS, como é conhecida, busca pôr esses princípios em prática dentro do SUS, dentro desses serviços do dia a dia, né? Então, acho que o grande foco é na transformação de como que a gente pensa essas relações e corresponsabilização de todos que estão ali, porque quando a humanização ela acaba embarcando todos nesse processo, né? Estimulando essa comunicação de quem gere o hospital, de quem trabalha, de quem é usuário, no caso o paciente, ele tratado como um usuário, né? Todos nós aqui somos usuários, há a saúde universal no Brasil, então temos esse direito. Então o sistema ele se provoca e a política veio no sentido política de imunização vem no sentido de você ter esse diálogo entre esses atores, né? Para que as trocas desses saberes do gestor com quem recebe o seu atendimento, com os trabalhadores lá, e a transdisciplinaridade, não só entre esses gestores, como somos todos usuários, temos muito a contribuir sobre a opinião daquele sistema, né? Então, acho que a música entra nesse lugar da
da humanização por essa transdisciplinaridade e por essa capacidade do músico de leitura, de sensibilidade, de cuidado, né? O que as artes em geral têm de potência, né? Então, isso é muito interessante porque ele, enfim, dá esse poder para o paciente, para ele sair desse lugar passivo, né? E, ao mesmo tempo, também a gente consegue enxergar essa importância e esse espaço de onde é que e por que que a música está entrando dentro desse ambiente, né? Agora aqui, por exemplo, eu queria trazer para vocês um testemunho de algo que aconteceu com o Saracura, em que você tem um desfecho clínico que seria, por exemplo, considerado negativo, mas dentro de uma experiência que foi totalmente ressignificada através da música, onde a gente atendeu um gosto pessoal, mas é que a música ressignificou com um efeito terapêutico, não que a gente tinha esse objetivo, mas e que não foi nem a música atendida pela o que a pessoa pediu. Então, acho que pelo próprio setting do Saracura, né? Acho que do que a gente identifica, de que, por exemplo, sensibiliza e há de imaginário em comum em cima desse cancioneiro popular, né? De que a gente possa trazer. Então, é uma canção, por exemplo, vamos tocar um. Estávamos num hospital de maternidade, às vezes você vai imaginar que o hospital de maternidade é sempre para que as mães recebam, os pais né, vão, vão ali gerar uma nova vida, e às vezes você pode estar numa situação totalmente diferente, né? Você tem um hospital inteiro em que estão casais e pessoas em processo de parto, e alguém está lá para ter um procedimento de um aborto, por exemplo, por N questões. Então, nesse caso, foi uma senhora que escreveu para a gente, explicando sobre isso, que ela estava nesse procedimento, os músicos não sabiam, eles entraram no quarto, não sabiam se ela teve o bebê, se o bebê estava na UTI, o que estava acontecendo, simplesmente fizeram a leitura daquele quarto, né? Perceberam que não tinha alguém naquele ambiente, né? O bebê, nem um acompanhante, que aquela mulher estava sozinha, então poderia ter N interpretações daquilo. Decidiram atender um pedido dela, né? Que então, no caso ainda foi o acompanhante, né? Que disse que poderia tocar a tal música da Ana Vitória, e depois de tocar aquilo, acho que eles se sensibilizaram com a música e quiseram ainda ouvir alguma coisa a mais. Acho que não terminar aquele momento, né? Acho que você imagina essa situação onde ela estava ali. Acho que o tempo no hospital, eu não sei se alguém já esteve internado, mas ele parece ser muito eterno, porque ele não, ele demora a passar, ele demora, assim. Então você não e fica numa expectativa, numa ansiedade gigantesca, né? Então, acho que aquilo, observaram a música, agarraram os músicos com tudo, e dos músicos, depois que já estabeleceram esse vínculo, essa segurança do que estavam ali se propor, porque normalmente também ficam desconfiadas, né, as pessoas, do que vai acontecer com aquela música, que jeito que aquele músico vai tocar, como ele vai me abordar, que tipo de repertório, será que ele toca e vai ofender alguma coisa? As pessoas estão muito sensíveis nesse momento, né? Então você tem que estar muito aberto a todas essas possibilidades. Eles escolheram essa música do Gilberto Gil, que é o gênio. Para mim, acho que é alguém que realmente tem muitas canções e ele tem uma reflexividade muito indireta dos assuntos, né? Ele deixa tudo muito em aberto, tanto que essa música da Estrela ressignificou para essa mãe, né, o luto que ela estava a passar e perder um bebê, né? Então foi uma coisa assim que a gente achou impressionante, porque eu acho que ela realmente, a partir dessa apreciação, conseguiu chegar a esse lugar que às vezes não seja um primeiro passo, né? Um primeiro efeito terapêutico para que ela possa buscar talvez um melhor todo esse sentimento e essa promoção de saúde dela para vencer todo esse momento, né? Que acho que foi muito importante essa visita do Saracura. Então, o projeto nos hospitais públicos chamava-se Canta para Sarar. Temos um coral que também demos início com um coral bem no momento de pandemia,
então a gente teve que até se adaptar ao coral, então a gente também tá, tá, tá preocupado com isso, né? Porque as ações e a visita no hospital, ela também acontecem sempre altas e baixas de questões epidemiológicas, né? Então você pode ter um surto que realmente retira um pouco as práticas de humanização, mas como mantê-las lá dentro, né? E aqui agora alguns clipes do que ao longo desses anos a gente foi participando, né, dentro de revistas hospitalares, dentro de uma publicação assim em geral. Vocês podem também procurar dentro do canal do Saracura, em que vocês vão encontrar ali também, além de alguns repertórios, alguns músicos, né, se apresentando e tocando também, todas essas reportagens aqui participando. Tem um TEDx também em 2017, que falamos um pouco sobre essa nossa experiência, né? E em 2019, a Luanda, ela fez uma tese, ela escreveu uma dissertação, né, narrando isso também dentro da música naquele ambiente hospitalar. Ela pôde participar, isso para a gente foi uma coisa muito enriquecedora, né? Aqui eu deixo com vocês um pouco do que é nossa bibliografia, né, do que a gente pesquisou, do que a gente acabou adentrando nesse primeiro momento. Hoje, acredito que a gente esteja muito mais assim avançado em outras questões, preocupando-nos muito com como contar essas histórias, como trazê-las para a comunidade, né? Acho que muito desses momentos, hoje em dia a gente conta com uma pesquisadora, uma coordenadora que cuida simplesmente de como a gente trata os nossos relatos, né? Porque depois dessas experiências, de todos esses impactos, né? Então a gente vê agora no nosso momento de conseguir devolver todo esse conhecimento, né? De como que a gente vai trazer isso para a sociedade. Então a gente tem uma professora doutora que através do método muito interessante que está aprimorando a equipe toda da autoetnografia, também é algo muito legal para quem está dentro das ciências humanas, né, para você poder investigar, para poder criar casos e relatos que você possam depois ser utilizados cientificamente. Então, nossa intenção é, através de tudo o que vivenciamos, podemos agora contar sobre isso, para de novo voltar a integrar com esses grupos de humanização, com essas discussões, aqui com vocês também. Então, a gente espera que, por mais que a gente teve esse impacto da pandemia, a gente ainda se mantém muito firme, muito sólido com esse propósito, né, de criar um legado para músicos se sensibilizarem do não somente dentro daquele ambiente do que é a noite, do que é o entretenimento, de como a música também pode ter esses elos de ligação. Sem contar de que os musicoterapeutas são os nossos parceiros, né? Então, acho que a gente não compete, a gente amplia essa visão dentro da saúde, né? Então, acho que esse é o grande, assim, objetivo, conhecimento e o que o Saracura construiu ao longo desses tempos. Muito bom sua apresentação, Edmar. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela sistematização também do trabalho que você vem desenvolvendo aí com Saracura. Muito interessante os termos, né, a organização também. E aí, aqui na disciplina, Música e Promoção de Saúde, né, a gente tem como uma das referências o Raymond McDonald. A gente tem pensado muito sobre os benefícios da música em vários contextos, né? É música no cotidiano, música comunitária, educação musical, musicoterapia e música na medicina. E é interessante pensar que no hospital cabe todas essas atividades, todas essas ações. Se você pensar que tem um ambiente sonoro, pode ter música gravada, seria música no dia a dia, música no cotidiano. Esse era o trabalho de vocês, né? Música comunitária, trabalho de um musicoterapeuta. Se pensar também em classe hospitalar, quem está vendo na próxima semana, seria educação musical no hospital. Se pensar num profissional de saúde, não um musicoterapeuta, seria também música na medicina. A gente vê vários profissionais em várias áreas que podem atuar no hospital e podem atuar de uma forma colaborativa, como você falou, né?
E aí, a gente vai abrir agora para discussões, para perguntas, né? Então, Renato, o que é que você sugere? A pessoa pode abrir o microfone e pergunta? Acho que sim, acho que sim. Acho que as pessoas podem, né, só para se organizar, né, eventualmente levantar a mão, para não todo mundo falar ao mesmo tempo, mas aí abrir o microfone e perguntar mesmo, acho que é melhor. Isso, pode levantar a mão aí para a gente identificar. Aline, fique à vontade, Aline. Boa tarde todo mundo. Edmar, eu fiquei encantadíssima com o trabalho de vocês. Muito legal conhecer, assim, queria dar parabéns mesmo. Acho que fico imaginando como é, né? Você tá passando por uma situação complicada no hospital e receber vocês. Imagino que seja muito bom, assim. E eu tenho uma pergunta. Obrigado, obrigado. Eu queria saber como que vocês começaram isso? De onde que partiu? Se foi alguma coisa pessoal, assim, se for também não precisa falar, mas é no sentido de como que nasceu mesmo. E eu tenho a mesma dúvida que alguém mandou no chat, de se vocês já tiveram alguma situação adversa com algum paciente, também é uma curiosidade mesmo. Obrigada. Obrigado pelas palavras, pela pergunta. A gente começou de uma forma despretensiosa, porque realmente para você entrar dentro desse ambiente, né, primeiro realmente você tem que haver essa aceitação de quem está lá dentro, né? Então, em 2005, quando a gente entrou, foi realmente por o grupo de pessoas que estavam entrando, eles terem uma ligação com os médicos da instituição. Então, esses médicos, no caso que foi o Hospital Infantil Sabará, é que tinham essa consciência do que se devia levar a música dali. Muitos são influenciados principalmente por uma especialidade que chama Child Life, né? Eu acho que é onde ali eles têm um grande eixo, né, de como eles veem, né, esse tratamento da criança e essas ações integrativas, né? E eu acho que não foram não só uma, como várias situações, né, onde o Saracura também já teve que passar por situações negativas e às vezes não necessariamente assim, algo que realmente fosse desrespeitoso ou alguma coisa assim nesse sentido, assim, mas é que você fica sem chão, ou que o músico tem que ter realmente essa parte do cuidado muito grande, a gente muito atencioso, principalmente com o parceiro, né? Imagina, tivemos muito caso de você ter óbitos. Então, você vai, durante a visita do Saracura. Então, e às vezes ser solicitado o Saracura para tocar no óbito. Entendeu? Então é uma coisa que realmente impacta muito, assim, né? Por exemplo, ou então a gente levar sempre música para um lugar, para um quarto, e aí os pais descobrirem que a criança é surda. Então o impacto dele de, mas eu canto como é criança, como é que é aquilo? A gente fez uma grande especialização, um rapaz, chama-se, como chama mesmo? Um surdo que está muito entregado nessa atividade musical, Léo Castilho, em que ele também que nos ajudou muito a entender isso, né? Como é que é fazer música para surdo? Porque eles gostam de música e a gente precisa se adaptar e como que faz para que eles apreciem aquilo, como é que a gente cuidava dessa mãe, né? De que nossa visita não era desimportante, que era muito importante ela continuar também cantando, né? Eu acho que o que eu posso lembrar assim rapidamente, para também para não tomar muito tempo, são situações assim, né, que a gente realmente tem que ter esse esse jogo de cintura e que às vezes pega muito para o profissional, porque a gente não é o profissional da saúde, não tem aquele preparo muito mais, né, desse choque, assim, né? Então, às vezes você tem um filho pequeno em casa e você está atendendo numa UTI neonatal, e aí aquilo te impacta muito, né? Os colaboradores nossos, por exemplo, principalmente quem enfrentou a paternidade, a maternidade muito recente, que retorna ao hospital, também ele tem uma outra visão de como chega aquilo, né? Então, acho que amplia e, ao mesmo tempo, te sensibiliza, e, ao mesmo tempo, como é que você cria uma casca, ao mesmo tempo em que, em que é sensível aquilo tudo, né? E é empático.
Então, acho que os desafios vêm por aí, assim. Obrigado, Aline, pela pergunta, Edmar. Wendy, fique à vontade. Nossa, finalmente! Eu estava ansiosa para falar. Primeiro, parabéns, Edmar. Né? Gostei muito da sua pesquisa. Acho muito relevante. Trabalhar com essa questão de hospital é muito difícil, só quem já trabalhou sabe, né? E assim, querido, eu trabalhei no HC na época da Covid, né? Imagina, você entra no hospital, imagina comigo. Você está entrando no hospital agora. Você não precisa saber quem é médico, quem é enfermeira, só de olhar a cor do hospital você vai saber. Entendeu? Porque as mulheres pretas, elas são as faxineiras, as mulheres pretas, elas são as técnicas de enfermagem, as pardas, as mulheres brancas são as enfermeiras de nível superior e os homens, eles são os médicos. Os homens, eles são os médicos. Se tiver um homem chegando de jaleco branco, ele não precisa usar jaleco. As mulheres precisam usar uniforme para se identificar. Aí ele vai ser um médico. Agora, querido, eu acho assim que o hospital, né, o objetivo do hospital deveria ser a vida, né? Mas infelizmente tem gente que tem o objetivo de causar problemas, né, dentro do hospital. Quantas vezes eu vi, por exemplo, né, pacientes, né, que estavam a fim de viver, né? Mas aí vinha aquelas pessoas com um canto triste, sabe? E aí, ou seja, né, muito a fim de viver, muito a fim de, né? Tinha um paciente que eu lembro dele, seu Getúlio, o sonho dele era virar Papai Noel de... eu não posso falar, eu coloquei um codinome, né? O sonho dele era virar Papai Noel de shopping, mas a ferida dele era muito grave, muito grave, muito grave, porque era muito profunda. E eu mesmo não acreditava na recuperação dele, né? Eu não acreditava, para te falar a verdade. A minha professora, que é uma professora grande, assim, professora Eline, em tratamento de feridas, ela falou comigo assim que, né, que eu nunca deveria tirar a esperança de um paciente, entende? Que eu não deveria fazer isso. Inclusive, eu tinha até lido Freud na época, né? Porque eu queria falar com ele, porque ele tem uma visão realista sobre o futuro dele, que a filha dele era muito grave. E você acredita que, assim, a professora Aline falou, não, que eu não deveria, porque você não sabe qual é a ilusão, qual é a esperança que está sustentando aquele indivíduo, né? E aí você acredita que ele saiu do hospital andando, né, com a minha ajuda, porque eu todos os dias caminhava com ele, tirei o oxigênio dele, ele saiu do hospital andando. A ferida dele parecia que ocorreu um milagre, recuperou. Então, assim, infelizmente, enquanto tem gente comprometida com a morte em vários lugares, nos mais inesperados possíveis, inclusive dentro do hospital, dentro de uma escola, tem gente comprometida com a vida também, né? E tem gente com muita vontade de viver. Entende? Não, ninguém deve tirar a esperança dessas pessoas. Então, amigo, eu te provoco a pensar em duas coisas. Primeiro, você citou uma mulher, mas a gente já teve uma conversa aqui sobre gênero, raça e outras coisas, né? Se eu for falar indígena, então aí acabou, né? Aí, onde eu estou, eu nem chego lá no hospital, né? Eu estou só lá no lugar do paciente, né? E eles estão anotando comigo assim, ó. Estão anotando sobre mim no prontuário. Discurso desconexo, né? Porque eles não estão entendendo o que eu estou falando, você entende? Aí, perfeito, perfeitamente. Mas eles querem falar de humanidade, né? Aí vamos entender, né? Que humanidade, eles são seres humanos também, né? Eles precisam se alimentar, né? E tem gente que é igual o urubu, se alimenta da morte. Você concorda? Então tá. Agora, para fechar, né? Tem gente que se alimenta da morte, tem gente que se alimenta da vida. Aí a gente vai ver qual dos dois vence, né? No meu caso, sempre a vida sempre vence. Porque é com isso que eu tô comprometida, entendeu? Então é isso, meu querido. Um abraço, muito obrigada. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Wendy. Acho que esse é o desafio. Quando a gente está como músico lá dentro, a gente tenta realmente focar que o centro desse atendimento seja musical, que a ferramenta que a gente possa, né, desenvolver ali, ela seja musical. Então, às vezes, principalmente quando a gente está levando uma palavra, algum conforto nesse sentido, a gente já começa a ver que ele tem um atendimento que é necessário ali dessa especialização, né? De como você vai levar aquele discurso, para ele realmente ter um
um bom desfecho, né? Porque eu acho que aí existem técnicas, existe esse profissional voltado para isso, né? Da psicologia, por exemplo. Então, o músico, a gente vê que quando ele começa, ele tem essa sensibilidade, ele percebe essas relações, né? Essas diferenças de qualidade de profissional, né? A gente já entrou em muitos ambientes que realmente havia uma resistência gigantesca da música, e a gente conseguiu até que esses profissionais eles revessem essa opinião e, na verdade, até se integrassem essa participação, né? Então, isso a gente mesmo é de unidades públicas ou particulares, né? Acho que é uma coisa assim que não é de um lugar específico, assim, né? Mas realmente o público, ele, né, por ter essa muito maior essa faixa do que ele atende de atendimento, né? Ainda mais em Covid, foi onde absorveu todo o todo mesmo, né, a pressão do sistema, né? Realmente onde os enfermeiros e enfermeiras acho que foram realmente o grande trunfo e o que salvou toda, né, a pandemia no Brasil. Acho que foi uma coisa de se louvar mesmo, sim, né? E o Saracura, ele tenta, então, em percebendo tudo isso, como é que ele vai gerir esses conflitos, né? Como é que eu posso ainda deixar esse paciente, mas não é de alguma forma falar para ele, né, essas esperanças? Como é que através da música eu posso fazer isso? Então a gente também tem às vezes algumas histórias de situações que a gente também não soube como, né, chegou até aquele ponto, mas que pareceram também até milagres, assim, né? Tem um caso de um paciente que era uma criança que estava em coma e que por uma obra do destino fomos tocar uma música, né? E aqui no caso vou ter que estar aqui, chamava-se João, porque tocamos uma música de Capelinha de Melão, né? Acordai, João, e aquele João acordou, né? Então virou uma coisa assim que quando você vai descobrir, tinha uma história em cima daquilo, tinha história do que aquele paciente ouvia, de que aquilo era algo que já tinha de relação com a família e que teve esse efeito. Então acho que realmente aos poucos essas áreas, essas especialidades também vão se abrindo para essa visão integral do ser humano, né? Eu acho que é muito mesmo da nossa paciência e insistência, porque essas boas práticas hão de vencer, porque não há um outro caminho, né, acredito eu, assim, por onde a gente possa, de fato, colocar todos nessa discussão, colocar todos nessa somatória, né, de opiniões e para que você consiga transformar aquele ambiente, né? Acho que todos são importantes, todos têm esse peso mesmo, eu acho que a gente observa ele mesmo. Igual por isso que a atenção do Saracura também ela não é pacientes nem profissionais só da saúde, porque há uma atenção desde quando você entra no hospital, quem é o segurança, quem que está ali na... Tudo isso é a parte da humanização também. Todos aqueles administradores do hospital, a gente também está levando para a música para eles, né? A gente também está colocando-os dentro da equação de que a melhoria daquele ambiente também passa pelos conhecimentos dele, né? Tem muito a contribuir. Obrigado, Edmar. Tiago levantou a mão. Fique à vontade, Tiago. Licença, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Boa tarde, Edmar. Cara, que trabalho sensacional. Assim. Obrigado. Acho muito interessante assim, a gente poder levar essa alegria mesmo assim, para as pessoas que estão hospitalizadas. Né? Uma coisa que eu tenho muito assim, em mente de poder futuramente levar esse tipo de trabalho adiante. Né? E me veio uma dúvida em relação ao cancioneiro infantil, assim. Vocês fazem alguma adaptação de letras em relação às músicas, assim? Por exemplo, Atirei o Pau no Gato. Atirei o Pau no Gato, se você parar para observar, é uma letra que traz uma certa violência, né?
E, no caso, vocês fazem uma adaptação do tipo, igual hoje em dia se canta nas escolas, não atirei o pau no gato, e por aí vai. Essa é a minha dúvida, assim. Obrigado. Nada, Tiago. Conselheiro popular, a gente, enfim, primeiro, por uma questão de domínio público, por uma questão de, de mesmo de ser ah, vivenciado, né, por um maior número de pessoas, assim, né, acho que é principalmente isso do cancioneiro infantil, e, e a gente adapta, sim. Acho que dentro de algumas questões, elas já foram muito problematizadas, né, em termos de sociedade, então quando a gente vê isso e já naturalmente, por sermos músicos, por estarmos ali envolvendo nessa questão mais progressista de como observa a vida, como trata ali daqueles temas, a gente tem essa preocupação, sim, né? Mas também nada exclui de se tornar uma brincadeira dentro do lúdico da criança, né? Do que ela vai querer te provocar e falar que atirou o pau ao gato, sim. Então você tem que, de alguma forma, então também não esconder daquela realidade. Você pode contar que, né, realmente, olha, essa música, essa letra tem essa visão, olha só como é legal. É muito melhor isso, não atirar o pau no gato. Então acho que o músico tem de comunicação, né? É quando ele traz dessa própria história do que ele está trazendo, do que tem ali. Por exemplo, eu coloquei no vídeo, até estava compartilhando com o pessoal de Saracura. Tem uma música da Minhoca e do Minhoco. E que era o minhoco que queria beijar a minhoca, e aquilo foi um grande enrosco. E aí a gente já se perguntou muito disso, né? Primeiro, o que que é isso, né? De você roubar o beijo de uma pessoa e de que você está contando isso, e ao mesmo tempo, né, também como que a gente está criando simplesmente esse foco grande nesse roubo, dentro de que também ele pode ser uma brincadeira de criança, no sentido de que é possível isso também dentro desse lúdico. Então, onde que a gente adapta, a gente acaba evitando mesmo isso, algumas canções a gente acabou evitando, essa é uma delas, por exemplo, porque a gente não chega alguma solução, né? Acho que parte muito mais da criança que quer ouvir aquilo de repente, que ela tem no YouTube e conseguiu e gosta muito daquilo. Por exemplo, uma vez eu lembro de ir para uma criança que ela queria ouvir Mamonas Assassinas. E aí você, para cantar a música que ela queria das Mamonas Assassinas, não era muito adequada, nem para instituição, nem para o local, nem nada. Mas o pai queria, a criança queria, foi o máximo. E o que fizemos? Fizemos dentro daquele respeito, daquele lugar. Tipo, seria chocante em qualquer outra situação? Sim, mas o contexto, o como que você envolve, como que você cria aquele vínculo, aquela segurança, né? E aquela permissão, também ela é muito importante, né? Então, ao mesmo tempo que para um setting, né, para como que eu vou preparado, eu vou com isso muito atento, né, ah, toda as questões para a gente realmente ter em pauta questões éticas, respeitar a diversidade. Então, estarmos com tudo isso, não só dentro das questões, até no próprio tratamento, né? De como que eu identifico, de eu realmente, às vezes, não colocar rótulos e gêneros até em criança, ter uma abordagem mais neutra. Isso é uma coisa também que a gente precisa muito também, sempre estar atento, né? Que tipo de que eu vou propor de brincadeira e que, de repente, para aquela família, ela pode ter uma experiência para um lado, seja para um lado progressista ou para um lado super conservador também, eu tenho que ter uma atenção, né? Que ela não gosta das músicas que às vezes tocam, né? Que ela tem um respeito de tipos de músicas específicas, né? Em que você às vezes ou não vai entender ou vai realmente atender ali às vezes uma música religiosa, por exemplo, se for do seu conhecimento, né? Que às vezes você não é religioso, você é ateu, você tem N implicações, mas você também não está a colocar ali esse tipo de espaço, esse diálogo ali não é um local para isso, né? Você é um lugar para a promoção da saúde, então você não está discutindo isso, fomentando nesse espaço igual a gente está criando aqui. Então ele vai muito dessa sensibilidade, né, instantânea. E ela realmente tem que ser muito bem treinada porque é muito pouco tempo. É mesmo uma questão de segundos, né, que você consegue ah, definir qual é o caminho que você vai apostar. Mas acho que a gente já tem um repertório bastante
de situações também, para que a gente possa sair e embarcar também nessas propostas. Joia, muito Joia. obrigado, cara. Sucesso nesse trabalho aí, viu? Obrigado, Tiago. Jonas, fique à vontade. Boa tarde, Edmar. Parabéns pelo belíssimo trabalho, primeiramente. Obrigado. Eu tenho um trabalho parecido aqui em Manaus, que é um pouco mais recente, né? A gente começou em 2020 e a gente leva, né, através, quando tem a possibilidade, né, desses projetos de fomento à cultura, né? O nome do projeto é Uhum. Du Farias, né? Concertos didáticos. É violino e piano, né? Em suma, né? Mas de vez em quando a gente leva alguma cantora. Só que a gente faz numa abordagem um pouco diferente da tua, né? Que a gente sempre preza por eles escolherem um local, né? E levarem os enfermos que estão mais propícios, né? A participar. Tipo, a gente vai em Parque do Idoso, assim, um exemplo, né? Aqui de Manaus. E foi bem legal que foi a gente conseguiu encaixar no Dia da Mulher. Então foi bem interessante. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Tu já teve locais que tu teve alguma resistência? Tipo, tu chegar lá e falar, olha, eu tenho esse projeto aqui, eu gostaria de executar aqui, trazer um momento de imersão musical aqui para os internos, né? Ou seja, sem nenhum custo para você, e já chegou a ouvir não, porque aqui em Manaus acontece, por incrível que pareça, acontece bastante isso. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma coisa natural, viu, esperar esse não, porque imagina que esse ambiente super rigoroso e especializado, né? Ele precisa de muitas informações e muitos detalhes para que você possa entrar ali, né? Muita confiança, confiança de história, de experiência, de o que você tem no discurso para levar, não simplesmente só, de repente, ele ser gratuito e garantir esse acesso, né? Até porque nesse formato, né, nesse formato principalmente de apreciação, de concertos, né, ele vai exigir uma logística do próprio hospital, de que ele tem que mapear quem são os pacientes, eles têm que estar disponíveis para o tal momento para aquilo. Então, você vai deslocar os colaboradores daquele serviço dele de atendimento para fazer essa ação específica, né? Por mais que não esteja esse custo, às vezes eles não estão adaptados ainda para esse momento, né? Acho que isso tem que se construir, né? Tem que construir talvez assim com menos expectativas em relação à velocidade do que você vai implementar, né? Eu acredito que primeiro tem que haver esses que estão dando certo, né? Acho que um maior estudo de como que você pode firmar esse grande parceiro para que ele comunique com mais parceiros, né? Então acho que tem toda uma estratégia que você primeiro tem que ser reconhecido por dentro, né? Então, acho que é isso que é o difícil mesmo dessa entrada, né? Eu acho que eu acho que não tem outra solução do que realmente você avançar com os estudos, você conseguir, através do seu próprio currículo, também convencer isso, porque ela exige toda uma linguagem técnica, todo uma confiança de quem está inserido naquela área, de que você, mesmo com a música, que não é a área que eu acho que às vezes ele tem divisão de vir para o hospital como uma necessidade assim, mas como é que ele vai enxergar que você é um profissional sensível ao ponto de estar lá, né? Não, acho que não seria, talvez eu apostaria não somente pela gratuidade, porque é isso, né? As leis de incentivo, elas garantem isso, mas você pode ter boas intenções que geram desfechos muito complicados, né? Alguém estava colocando aqui no chat também sobre o que tinha tocado, né, dentro do ambiente e que já tinham chamado a atenção da própria pessoa, e que é realmente isso, né? Às vezes como estudante, dependendo do que foi de volume, ou então a própria UTI, que a gente está falando, UTI, essas unidades de atendimento, é um lugar que possivelmente vai ser muitos nãos, porque você tem que convencer um chefe de um departamento muito especializado e ele tem que estar já familiarizado. Por exemplo, em conversa de uma das reuniões que a gente teve com o Plínio
que é ali o responsável por coordenação das ações integrativas do Sírio-Libanês, ele identifica que, por exemplo, para que haja uma sensibilização dos profissionais da saúde para essa importância, né, da música naquele contexto, não só da música, do cuidado dessas outras práticas integrativas, isso já vem acontecendo há uns anos, mas que ainda vai demorar mais uns 30 anos para começar a se normalizar, a naturalizar. Então, ele fez até uma previsão, né? Apostou assim, não jogou um número, só para a gente ter uma noção de que aqui estamos muito avançados nessa discussão, né? Mas ela ser real, ela ser sensível ao dia a dia dos hospitais, é algo que ainda a gente está construindo, e eu acho que é você saber dessa, de, de, dessa barreira, né, e desse tempo, faz com que você também, então, organize aquele mais passo a passo, né? Que às vezes você achar que é um grande contingente que você vai conseguir atingir para que apareça um. Às vezes é o contrário, né? Você se especializa muito em que ganha aquele parceiro, ganha aquela confiança. O Saracura construiu muito isso, ganhou aquela confiança dentro de um hospital, onde ele cresceu dentro da sua organização, para daí, né, com suas experiências e com isso, poder avançar em novos voos, estudos, entre colocar seus diretores para estudarem musicoterapia, essas leituras, para esses grupos de coordenação todo internos, né? Então aí agora, depois desses 20 anos, a gente começa hoje, né, a ser visto desse lugar de que, afinal, este grupo de música, né, tem esse diferencial. Eu acho que é mais nesse sentido para você não ser mesmo ser colocado como uma ação, entretenimento, mais voltada não muito à promoção de saúde, mas como marketing mesmo, né? Beleza, Edmar. Obrigado pelo feedback. Nada. Valeu, Edmar. Edmar, me chamou muito a atenção, né? Algumas expressões aí, você fala de músico cuidador, muito interessante. E até no primeiro vídeo, né, é falado que existe a sensibilidade além do domínio técnico. Nossa, que bonito isso. E aí, eu te pergunto, você já esteve aqui com a gente em outro momento, né? Como músico, e agora você vem também como músico e musicoterapeuta, né? E aí, durante esse seu percurso, né, de formação também como musicoterapeuta, estando no projeto, você percebe que a sua visão de alguma forma mudou em relação às interfaces e aos objetivos também do projeto? Eu percebo o amadurecimento muito do projeto, percebo acho que isso de conceituar algo que não existe, né? Um músico cuidador, assim, cunhar algum termo, a gente precisa então se apoiar talvez muito do que não é também, né? Então a musicoterapia me deu uma clareza muito grande e uma visão do que é essa especialidade quando ela tem um objetivo terapêutico, né? E aí eu vejo a música, então, muitas vezes como algo que tem uma particularidade no Brasil, que eu acho que de ajudar a formar musicalmente, por exemplo, musicoterapeutas, acho que é uma coisa que é preciso muito, assim, dentro da musicoterapia. Eles têm que ganhar muita técnica musical, muita experiência nesse sentido, sim, de que a gente tem que abusar muito. Se você for ver os grandes musicoterapeutas, Paul Nordorf, aquele era extremamente técnicos, improvisadores, além de uma leitura absurda e um conhecimento dentro da área do que estavam montando dentro da área de saúde, que foi preciso, principalmente para esses desbravadores, assim, né? Então, e você tem, por exemplo, a escola americana também de musicoterapia, em que esses musicoterapeutas têm um nível musical técnico muito grande, porque aquilo já vem da própria escola regular, né? Você já tem isso dentro do ensino, já tem uma série de etapas que você já vence sendo o estudante, se ele vai estar voltado à música ou não, né? Há essa base, assim, muito, muito forte. Então, vi desse lugar da musicoterapia, esse lugar
de necessidade de investimento muito grande dessa técnica, dessa ferramenta, viu o Saracura como esse lugar e viu o Saracura também de como ele pode contar suas histórias, né, sem querer procurar esses objetivos terapêuticos, né, como é que ele pode se aliar com essas outras, esses outros técnicos, né, com essas outras áreas e realmente brincar com essa interdisciplinaridade num grupo de humanização, onde eu levo um relato meu dentro do autoetnográfico e consigo compartilhar com o psicólogo vê pontos daquilo de que ele gostaria de investigar e investir, e vice-versa. Então, acho que isso que acho que é o que que fomentou ao longo desses anos, assim, né, de criação e mudança dentro do Saracura. Eu até estava pensando que na num encontro nosso, eu senti-me muito mais em defesa, né, de que aquilo deveria existir, a música dentro desse ambiente, que elas não estavam em choque, e hoje fico muito mais tranquilo de perceber como elas são amigas e irmãs e podem, de mãos dadas mesmo, fomentar as duas áreas, porque há esse espaço, né, como a gente falou dentro do hospital, há essa necessidade desse lúdico, há necessidade da sensibilização a música em si, que, né, cada atuante, cada profissional da saúde aqui que seja dentro do hospital, a relação máxima com ele é com a música, porque ele consome cultura, porque ele consome tudo isso. Então, a partir do momento que ele vê essas potências daquela cultura inserida também naquele contexto diferente, né, que não é ele no show, que é, às vezes, não só, até nós mesmos, nós passamos por essa situação de estarmos internados e receber uma visita de Saracura. A gente já passou até por essa autorreflexão dessa potência desse lugar, né? Então, acho que isso foi tudo o que foi. E a gente estruturou esses relatos, como esses músicos vamos conversar sobre tudo isso, né? Sobre essas experiências, para que elas também não sejam tão potentes e a gente não consiga devolver à comunidade. Eu acho que agora é o grande passo para os próximos anos, a gente conseguir entrar em congressos, a gente conseguir trazer todo esse volume que a gente tem estudado e documentado, né, e documentando a partir de agora também através de um método, que a gente possa contar mais sobre isso de uma forma científica e ajudar, né, não só essa visão de quem quer defender a música nesse ambiente, como também o próprio trabalho do musicoterapeuta, que depois vai sabendo e a população sensibilizada desses efeitos, você consegue realmente, né, com a estética e o jeito como é que se faz a musicoterapia, você ter uma adesão de não estranhamento tanto assim até, né, de como é que se utiliza a ferramenta, porque o jeito de utilizar a música como ferramenta, ela é totalmente diferente, né? A gente, às vezes, na música, a gente fica muito mais como uma recriação, falando assim, em termos muito terapêuticos, né? Muito mais nesse lugar, assim, do que mais uma recriação onde que você pode interromper, de repente, a sua própria performance, você pode modificar aquilo ali. Realmente, é igual, tal como talvez um musicoterapeuta numa sua recriação vai ter que, né, para atingir seus objetivos, não ficar puramente dentro da ferramenta da música. Então a gente conseguiu ver, de repente, algumas coisas que haviam intersecção, né, da visão da musicoterapia, e que era tudo bem para o músico ir por ali também, desde que soubesse disso, daquilo. Então ajuda-nos a falar também do que é esse lugar dos cuidador. E o cuidado, a gente ampliou muito essa visão dentro dele, dentro de habilidades, dentro desse, igual eu falei, a gente conseguiu perceber dentro da própria área de saúde como que eles têm tratado o cuidado e sensibilizado os próprios colaboradores, então isso nos ajuda também. Então vamos pegar isso e adaptar para os músicos, porque é algo que não é... Falar sobre cuidado parece que é uma coisa muito abstrata, que a gente está entrando num campo mais não de ciência, né? Mas não, pelo contrário, já existe muita coisa desenvolvida e a gente precisa ter esse conhecimento mesmo, acesso a ele. Interessante, Edmar. E eu percebo muito a sistematização, né, e o aprofundamento também do trabalho. Para mim faz muito sentido esse sentimento de colaboração e não de competição. Então, acho que o Saracura está muito nessa proposta aí.
E que bom, a gente percebe, né, o seu, a sua paixão, a sua fundamentação, a sua busca também por esse espaço e pensando nas interfaces, nas semelhanças, diferenças também entre as áreas. Tiago, fica à Deixa eu vontade. só fazer um comentário rapidinho, seguindo um pouco Sim, na linha do que o Renato. Davidson acabou de falar. Desculpa, Thiago, já passo a palavra para você, mas só aproveitar aqui. Edmar, assim, eu fico encantado não só com o trabalho, que é belíssimo, sem dúvida alguma, né, mas com a maturidade que vocês têm, né, assim, na sua apresentação, né, de todos esses relatos, desses pequenos detalhes, assim, dos cuidados necessários do dia a dia, que fazem uma grande diferença. E isso vem com a maturidade da equipe, isso vem com a maturidade do trabalho, né? Você mesmo mencionou aí, já são, o quê, 20 anos, né, desse tipo de trabalho, né? Então, é um olhar atento, é um desenvolvimento que não é um puro achismo, não é só a sensibilidade, mas é um aprendizado que vem da própria prática também, logicamente com a teoria, né? E, sem dúvida alguma, atravessado o tempo inteiro pela sensibilidade de vocês, né? Então, eu queria só destacar isso, assim, o quanto a gente consegue perceber aí a maturidade do trabalho, né? Até mesmo no discurso, né, sobre o trabalho, né, que é um pouco decorrência de todo esse tempo de experiência, né, de todo esse tempo de estudo, todo esse tempo de dedicação e engajamento. Então, eu só queria parabenizar aí realmente vocês. Obrigado, Verdade. Renato. É É isso, verdade, enfrentamos Edmar. essas situações, né? Enfrentamos algumas situações, às vezes, realmente isso, né? Primeiro, convidados, sem compreender mesmo o que seria aquele impacto, e depois deixar mesmo, né, que essa trajetória nos forçasse a gente ceder a esse estudo. Então, eu lembro nos primeiros momentos, a gente no primeiro contato que a gente teve com a musicoterapia, ou dessa prática da música com objetivo de saúde, foi, por exemplo, com o Benenson. Então, quando a gente. Foi mais chocante ainda, porque ele é muito chocante perto da para musicoterapia. Então, para a nossa prática, então, de você ter esse cuidado de entrada, de conversa, de identificar o gosto, então foi uma coisa realmente muito, como assim? Não há nada, não há nenhuma interação, você não fala, você de repente, quando um dos músicos foram fazer aquele dentro do sono, né, que teve uma prática sobre como que seria essa visão do Benson. Então, e tudo isso sempre nos provocou, né? Ah, então, tudo bem, não vamos talvez por esse caminho, mas a gente tem que ceder muito nessa conversa, porque ela tem que ter um respeito muito grande. Então, todos vieram desses erros e acertos também, né? Dessa experiência. E contamos que com essa assessoria gigantesca desses parceiros, né? Você está num grupo de humanização dentro do hospital, como o Hospital Infantil Sabará, é uma coisa impressionante mesmo, né? Do que a Sandra Mutarelli tem ali para passar para a gente como visão, como que a gente pôde experimentar assim também, né? Não só indo atrás de conhecimento, como recebendo também desses profissionais, né? E essa complementação do que é uma visão dentro de uma saúde suplementar, né? Tá ali nos hospitais particulares, e o que é uma visão dentro de um hospital público. Qual é o tipo do público que você atende num, qual é o tipo do público que tu atende outro. Como são os profissionais de um, como são os profissionais do outro, né? Então a gente realmente conseguiu juntar muitos lugares e vencemos uma pandemia também, que acho que foi uma coisa que todos, né, impactou a vida particular de cada um. Eu hoje sigo aqui gerindo o Grupo Saracura nessa parte de comunicação, relacionamento entre músicos e hospitais, entre tudo, mesmo estando distante um pouco. Eu atuei muito nos hospitais e hoje em dia tenho um coordenador que está responsável pela equipe, né? A gente teve que, é uma pessoa que teve desde o início com a gente, que foi um dos fundadores do Saracura, né? Então também que a gente acreditou que está lá todos os dias no Hospital Infantil Sabará. Então, também teve essas etapas para que a gente possa criar um legado, né? Porque era também, se a gente não sistematiza, como eu transmito isso, como eu capacito, como eu formo, como eu falo sobre todo esse trabalho, né? Como eu dou longevidade a tudo isso, né? Porque se eu não estiver lá, aquela ação acabou, esse lugar da música e o cuidado também, né? Toda essa história. Então é por isso também até essa ansiedade de gerar esses depoimentos, essa exposição para a comunidade do que a gente passou de experiência,
até que isso também possa dar essa longevidade para o grupo, que está apostando aí para um modelo como uma associação. Então, ele tem vários ainda passos do que se está se aprimorando. E eu agradeço mesmo o espaço e também toda essa provocação, né, aqui nesse grupo de discussão que me ajuda de novo a fomentar esses estudos, a estar sempre ativo. Já eu hoje mesmo já mandei mensagem de novo lá para a professora Rita Moura, já quero fazer uma conversa com ela, procurar quem que ela tem ali de musicoterapeutas ou de especialistas aqui de música e saúde onde eu estou. E é uma comunidade muito aberta e muito parceira, né? Muito com essa vontade muito de compartilhar esse conhecimento, né? Acho que podem ter no Sarapura também essa vontade, com certeza. Joia. Acho que a gente pode fazer com o Tiago a última pergunta, né, Renato? E aí depois a gente vai encaminhando para o final. Tiago, fique à vontade. Desculpa, gente, porque me viu uma dúvida aqui muito, não sei, assim. Vocês já tiveram o desafio de trabalhar com pacientes que estivessem em situações mais de patologias delicadas, tipo um câncer terminal, um HIV? Se sim, qual foi a sensação e o que você traria de dicas mesmo assim, de como lidar com esse tipo de público? Sim. Sim, o Saracura faz atendimento em pacientes paliativos, né? A gente tem visita algumas unidades assim bem densas assim do que o músico, o cuidador tem que estar preparado para aquele ambiente. Às vezes realmente o que a gente faz é dentro, o músico tem que ter esse autocuidado, né? A pessoa que vai entrar dentro daquele ambiente, ele tem que saber realmente que ele tá entrando nessa situação e de que aquilo, por mais que você se ligue empaticamente, você não é aquela pessoa. Então, uma das coisas que a gente muito vai em cima da abordagem, você não vai falar de si, né? Você não vai falar, eu também. Você não tem essa conexão nesse lugar, né? Você está lá para ouvir. Então, quando você coloca, se projeta nesse lugar, identifica num paciente alguma semelhança com alguém que você conheça, e aí que você começa a entrar né, nessa espiral do que você está vivenciando ali, é algo que você depois não consegue desprender, né? Que aí, acho que aí sim o músico, então, ele aciona o diretor de relacionamento, nesse caso, nós conversamos, às vezes a gente avalia vários encontros, né, como é que foi a sua visita, se você vai procurar, então, um profissional de saúde para poder conversar sobre isso, porque eu acho que é o dilema, talvez, na nossa sociedade ocidental, do que a gente vive dessas especializações, né? O luto e a morte é algo que a gente realmente não enfrenta, né? Não conversa, não debate, não sobre. Então, acho que falar sobre isso é algo que possa fazer com que você retorne e esteja nesse lugar, sabe? Nesse lugar de pacientes paliativos. Porque não de novo, acho que como a, a senhora que teve que deu uma contribuição para nós, né? É valorizar a vida. Acho que naquele lugar você dá essa qualidade de vida, né? Esse é o onde você agarra, assim, acredito eu, né? De que da importância daquele seu atendimento, né? Atendimento no sentido a tal da promoção da saúde. A promoção da saúde é a pessoa, mesmo naquele estado terminal, você considerá-la como uma pessoa integral, como uma pessoa totalmente capaz, né, de receber aquilo. Se esse é o desejo, se aquilo é, às vezes, uma vontade da família, se é uma despedida. E, às vezes, também é muito isso, né? É principalmente de quem acompanha aquela situação, né? Mas ele vem pelo diálogo, ele vem sobre a pessoa falar sobre aquilo. Se a própria pessoa. E você tem que dar ferramentas para que a pessoa tenha esse espaço para falar. Porque acho que é previamente e ninguém está preparado e nós somos de uma coisa que a gente
não consegue mensurar como é que vai ser o impacto. Acho que depois desse impacto, é como você, com a sua resiliência, consegue passar por aquilo. Porque estar no hospital é isso. É ótimos momentos que você vê a importância de você lá no, né? E acho que até com a musicoterapia é você isso. Essas expectativas têm que estar lá embaixo, porque você quer o milagre, você quer que aconteça, que a pessoa saia dali andando, que tenha tudo o que aconteça, né? Por exemplo, às vezes que a gente até ouviu do que a gente, né, tem de expectativa. E essa expectativa, ela não deve ser assim, porque ela é até, pensando até no musicoterapia, né, ela é totalmente ruim para aquela pessoa, né? Você tem que dar uma expectativa uma visão do que você vai ser de tratamento e saber o que é a expectativa da pessoa e às vezes equalizar aquilo, né? Do que realmente você vai poder até onde você vai poder chegar com o seu atendimento. Joia, muito obrigado, cara. Muito bom, e você, Edmar, né, nesse espaço de cuidado, né, onde a música vai além da técnica e a gente ali está para o outro. E a música vai ser um meio na potência do encontro, né? Seja com música, nessa apresentação de música ao vivo, né? Seja num processo de musicoterapia aí, seja profissionais de saúde utilizando música também, né? É sempre a gente pensando nessa relação e nessa interface de música e promoção de saúde, música, saúde e bem-estar, né? E aí a gente vai caminhando para o final, né? Então, assim, a gente está muito feliz por começar nossas mesas de debates com você, Edmar. Certamente foi uma abertura fantástica, trazendo sua experiência de 20 anos aí com o Saracura. Eu aproveito também para convidar quem está aqui assistindo, quem vai ver o vídeo também, para nas próximas 3 sextas-feiras. Vamos continuar na próxima sexta-feira, dia 3 de maio, teremos a professora Rosângela Carmo. Ela é educadora musical e trabalha com classe hospitalar. Então, ela dá aula de música no hospital. Então, vai continuar também nesse ambiente hospitalar na próxima semana, né, pensando nessa relação entre educação musical e promoção de saúde, né? Então, mais uma vez, Edmar, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Renato, quer falar alguma coisa? E depois passo a palavra para você, Edmar, para fazer as considerações finais. Não, é só lembrar, né, como eu coloquei ali no início da conversa, antes de iniciar realmente a fala do Edmar, que apesar dessa situação de greve da UFMG, a nossa disciplina ela vai estar dando continuidade até o final, do jeito que ela estava programada, tá? Até porque ela está acontecendo online, então não tem toda essa dificuldade, digamos assim, das pessoas precisarem eventualmente voltarem para suas cidades ou algumas outras coisas do tipo. Então, a nossa disciplina ela continua mantendo na nossa programação original, como o Davidson mencionou, os próximos três encontros aí, as próximas 3 sextas-feiras, a gente ainda vai ter outros convidados, e aí depois a gente tem mais algumas aulas onde a gente vai estar fazendo um alinhamento, né, um alinhavo, digamos assim, de tudo que a gente conversou, e aí, né, a gente vai caminhando para a preparação para o nosso evento final lá no final de junho. Obrigado. Edmar, fica à vontade, se quiser falar alguma coisa, para a gente estar terminando. E agradecer mais uma vez pelo convite, pelas perguntas, por essa discussão que realmente enriquece muito, não só, né, o Saracura em si, mas também essa vontade, né, que a gente tem ali de direção, de trazer esse local para que músicos pensem a sua prática, né, repensem a sua prática, e repensem o que é fazer música. Acho que todo músico chega num ponto, também entra numa crise, né, do que ele faz com a sua música, né? Se, não só na questão de composições, o que é ele como músico, mas também do como ele interage com as pessoas com aquela música, né? Então, acho que eu que vivi de família de músicos, que estudei conservatório e tudo, cheguei nesse lugar também. E acho que quando foi para essa promoção de saúde, né, foi algo que ressignificou muito a minha prática de que fazer música, ela não necessariamente era uma competição técnica ou uma questão do que você está levando ali, né? Que você pode ter esses anseios técnicos e ainda ter ainda uma visão, né, de benefício muito social muito grande, né? Então, acho que é alguma coisa que a gente tem que o Saracura quer
construir assim para a música em geral, né? Que é ajudar a Deus a música com essa ampliando essa visão que sempre existiu essa visão, né? Em tempos muito antigos e passados, a música teve sempre essa sua propriedade. Então acho que no momento agora de especialidade, de como a gente vê toda a questão do cuidado, a gente também consiga não só observando a música, mas que a musicoterapia também ajuda a construir nesse modelo, né, de novo, toda essa importância do que a arte, a música em específico é capaz de sensibilizar e de tocar num lugar que às vezes a gente não sabe, mas que a gente vai continuar nesse estudo, porque havemos de ampliar esses conhecimentos. Eu acho que a gente está no momento mesmo de desbravar tudo isso. E que vocês quiserem saber mais de Saracura, vocês podem acessar o site do grupo, é o gruposaracura.com.br. Lá tem as redes sociais, tem como vocês conversarem conosco. E é isso. Obrigado mais uma vez pelo espaço e gostei muito de tudo. Fala de novo, por favor, o site, aonde as pessoas podem encontrar os outros endereços, por favor. Sim, é o gruposaracura.com.br. Obrigado. A gente agradece imensamente, Edmar, por sua disponibilidade de estar aqui com a gente e também pelo desenvolvimento do trabalho ao longo desses 20 anos, né? E como referência para a gente, sempre quando a gente fala, né, Renato, do grupo, música comunitária, essa experiência, a gente sempre lembra do Saracura, né? Então, segunda vez que você está aqui com a gente, certamente a gente vai continuar trocando experiências contigo e com Saracura. E a gente vai finalizando por aqui, a gente vai encerrar a gravação, e a gente se encontra